São 8:08, vamos dar início. Em seguida eu já te passo a palavra, tá, Sussuana? Vamos dar início fazendo a abertura da nossa reunião da noite de hoje, né? Muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria que todos se acomodassem perfeitamente bem em suas cadeiras, poltronas, no sofá, na cama, enfim, aonde vocês estiverem. Se acomodem, respirem profundamente e vamos procurar deixar que todas as atribulações, tudo aquilo que acaba nos perturbando, né, nos incomodando de uma certa forma durante o dia inteiro, seja deixado completamente de lado. E vamos nos entregar realmente de corpo e alma neste nosso encontro, nesta nossa reunião, pois sabemos com toda a certeza do mundo que não estamos sós. Junto conosco existe uma multidão de irmãos que estão assistindo e estão escutando esta nossa reunião, pois todos aprendemos, encarnados e desencarnados. Então que procuramos tirar o melhor proveito possível desse nosso encontro da noite de hoje. Pediria que todos vocês me acompanhassem nesse Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Agradecemos a todas as equipes espirituais que estão junto conosco, nossos guias, mentores, anjos guardiões, enfim, a todas as falanges que nos orientam, a equipe espiritual da nossa casa e de todas as casas irmanadas. Sussuana, a bola, como diz o outro, né? A bola está com você. Seja muito bem-vindo e uma ótima palestra. Muito obrigada. Primeiramente, uma boa noite a todos e todas que estão aqui nesse grupo. Eu peço desculpas porque, ao mesmo tempo que a internet nos oferece essa condição de estarmos cada um em um canto da cidade, do estado, do país, e ela também nos causa alguns contratempos, que são os atrasos, e hoje eu não consegui fazer onde eu habitualmente faço, porque está tendo uma construção aqui do lado, fazendo uns barulhos, então se vocês escutarem, peço perdão por mas eu tentei criar o melhor ambiente possível. E da mesma forma, como Paulinho já lembrou, a gratidão à espiritualidade amiga que nos cria a condição de poder compartilhar e falar sobre a nossa energia maior, nosso Deus, e o nosso mestre irmão mais velho, Jesus, especialmente sobre aquilo que ele nos deixou na sua experiência terrena, e que faz tanto tempo, mas é tão recente e a gente ainda não aprendeu. Então, hoje eu vim e acabei escolhendo, quando me chamaram, falar sobre há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou apresentar aqui a janela. Tá? Espero que esteja bom, qualquer coisa me comunique, mas é exatamente
há muitas moradas na casa do Pai. Para quem não me conhece, eu sou Cessuana, e hoje eu faço parte da equipe de direção da Casa Espírita Caminho da Nova Era, que recebe esse convite maravilhoso da equipe da Casa do Rio, que nos acolhe, nos instiga e nos dá a oportunidade maravilhosa de compartilhar essas palavras, de fazer essa conversa. E a SECNE, a Casa Espírita Caminho da Nova Era, que está dando seus primeiros passos, só para quem ainda não conhece, ele é um projeto que a proposta maior está no estudo e na divulgação da doutrina. E nós temos página na internet, no Facebook e também no Instagram. E quem quiser conhecer, dá uma clicada lá, faz um joinha e nos dá essa oportunidade de difundir a doutrina espírita. Bom, o tema que a espiritualidade nos instigou no convite foi sobre a casa do nosso Pai e as muitas moradas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós temos a fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Está no Evangelho de São João, essa passagem, e ela nos provoca várias reflexões. A primeira é crede em Deus e crede também em mim. Essa fala foi deixada por Jesus através do Evangelho de São João, e ele nos alerta às diferentes moradas. E quais são essas moradas? Ele afirma que se não fosse essa diferença de morada, se não fosse tudo isso, ele já nos teria dito. E ele alertou que quando ele esteve aqui, o tempo seria pequeno e ele retornaria para a outra morada, preparar o nosso lugar. Essa é uma das provas deixadas por Jesus de que nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira vida não é aqui. É simplesmente um estágio. E ele ainda deixou claro, depois que eu tenha ido, ou seja, quando ele desencarnou, ele voltaria nos recolher a cada oportunidade, levando-nos para perto dele. E aí, a reflexão toda começa a partir daí. Porque com essa fala de Jesus, nós podemos entender que os estados, que a nossa alma, o nosso espírito, tem vários estados diferentes, e que essa casa do Pai é o universo. E que as diferentes moradas, então, são os mundos que circulam nesse espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas a seu adiantamento. Lembrando que quando a gente trata de desencarnado, é porque não está aqui nessa carne que nós conhecemos, nesta matéria. Até porque os mundos, eles variam de acordo com a evolução. Há mundos iniciais dos primeiros passos evolutivos e outros onde a perfeição é um estado natural. Isso, nós, independente dessa diversidade, nós não podemos imaginar
que isso seja fácil para nós compreendermos, porque nós estamos aqui limitados ao entendimento da matéria. Mas Jesus nos disse que a felicidade não era desse mundo e que, independente, então, dessa diversidade dos mundos, ele nos dá a oportunidade de que na erraticidade, que quando nós retornarmos para a nossa verdadeira pátria, é lá que nós estaremos felizes. E também que essas diferenças são capazes de fazer com que a gente conclua que aonde há mundos ainda mais inferiores, que nós certamente também já passamos por lá, o aspecto, as sensações são diferentes. E elas variam conforme varia o infinito. A ciência mostra que na nossa estrutura planetária temos alguns planetas, mas são várias galáxias. Não é só apenas a nossa. Então, é muita pretensão, né? E para falar em pretensão, isto tem também posto no Livro dos Espíritos. Porque, assim, minha mãe costuma me fazer uma referência que o Evangelho é o nosso código de ética. E que o Livro dos Espíritos é o nosso livro de cabeceira. Tudo que a gente precisar de informação, é só ir dar uma olhada ali, que ali tem um recado. E quando a gente fala em pluralidade dos mundos, nós encontramos especificamente na questão 55, com a pergunta feita por Kardec aos espíritos, a pergunta diz assim: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E aí os espíritos responderam: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como ele acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Mostrando que às vezes a gente é prepotente, né? Achar que só a Terra é habitada com seres inteligentes. E eles nos alertaram que os homens que se julgam muito superiores e pretendem que apenas este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres com a capacidade de raciocinar, isso tudo é orgulho, é vaidade, porque aí seria a prepotência de achar que Deus criou o universo só para nós, né? Um universo tão imenso que nós não conseguimos medir para ter uma terrinha cheia de dificuldades, cheia de oportunidades de aprendizado, uns mais felizes, outros têm menos e sofrem muito mais, com dores e ranger de dentes. Pois é. E o próprio Kardec, que fez a pergunta, ele deixa registrado nessa questão que Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência, que é a evolução contínua das espécies. Quando nós acreditamos que só no planeta que habitamos teria seres inteligentes, é quase como duvidar da sabedoria de Deus, ou achar que nada fez, ou tudo que ele fez seria inútil, porque não adianta criar um universo para ter só um planetinha como a Terra habitado. E certamente ainda alerta Kardec, refletindo sobre as respostas dos espíritos, que esses mundos, certo, ele tenha dado uma finalidade até muito mais séria do que agradar-nos, alegrar a nossa vista, afirma Kardec. E ainda, nada há, nem na posição e nem no volume, nem na constituição física da Terra, característica suficiente que possa nos induzir à suposição de que elas teriam o privilégio de ser habitada
excluindo os demais, né? O suprassumo do infinito. Então, esse alerta, essa reflexão que Kardec nos oferece através da pergunta, mostra como nós somos pequenos. Como é que nós podemos compreender o nosso processo aqui? Esse é o principal alerta. Porque antes da gente tentar identificar a vida em Marte, a vida na Lua, a vida aqui, a vida ocular, qual é o nosso aprendizado nessa morada que nós estamos? E por que nós estamos aqui? E aí, Miranês, que faz uma releitura, uma análise complementar, ele lembra, na abordagem feita sobre essa questão 55, que dependendo da forma de vida sobre a qual queiramos saber, ela existe em todo lugar. Tudo que saiu da mão do Criador esplende vida. No entanto, não podemos nos limitar à vida física ou com as aparências que nós conhecemos aqui na Terra. Os mundos que circulam no universo criado pelo Pai, nem todos são habitados por seres que nós vamos ter capacidade, com a nossa compreensão, tornar visível. Essa lógica nos dá uma realidade desse aprendizado de que, ao visitar alguns mundos que para nós estariam desabitados, nós estamos interferindo ou tentando compreender a missão que tem cada planeta. Certamente tem uma população de espíritos mais adiantados e certamente alguns mais atrasados do que a nossa evolução terrena. Dentro desse processo de evolução e da nossa história da Terra, a gente consegue registrar por que de repente, nós temos informações que até hoje são inexplicáveis, as pirâmides. Por que nós temos os astecas, os maias, com tecnologia e depois sumiram? Isso tudo nos leva a provocações de compreender que o Pai nos oferece a chegada de espíritos que trazem informações mais desenvolvidas para fomentar a evolução terrena. Porque Deus está o tempo todo acompanhando. Ele não é onipresente, onisciente. E as casas que ele tem, certamente, através daqueles que ele atribui a condição de governador, como atribuiu a seu filho Jesus, o governador do planeta Terra, cada mundo, ele tem alguém e ele acompanha todo o processo evolutivo. Esses mundos em evolução, eles agrupam espíritos de evolução assemelhada. Miranês ainda continua nessa avaliação dessa questão e ele nos afirma que, em desdobramento, o espírito é capaz de percorrer, alguns, claro, nem todos nós conseguimos fazer um desdobramento e fazer o desvincular da nossa condição material, mas essas informações vêm muito através dos desdobramentos. E os livros espíritas, as psicografias, que a cada dia vem borbulhando e cada vez mais nessa seara espírita, trazem informações e confirmam que
nesses mundos, além de ter o processo evolutivo, também nós temos os grandes duelos entre o bem e o mal, o local das trevas e a luz, onde aqueles que já melhoraram um pouquinho conseguem, mas está nesse contexto essa dialética entre as trevas e a luz. Os mundos das trevas, que são onde há mais dores do que aqui na Terra, contam com um ambiente cheio de remorsos, de pesares, sem consolações, separados dos objetos, e faz com que aqueles que não evoluem num planeta que se encontra em transição, e é o grande alerta que nós temos sempre sobre o momento atual da Terra, que aqueles que não acompanharem vão regredir para planetas inferiores. E certamente terão mais dores e mais sofrimentos morais. Então, esse mapa é capaz de nos mostrar e nos provocar a reflexão de que as diferentes moradas, elas não estão localizadas efetivamente dentro da nossa capacidade de diagnóstico, e nem circunscrito no nosso limite de aprendizado. E aí a gente volta de novo para as perguntas do nosso guia de bolso, né, o guia de cabeceira, que é o Livro dos Espíritos, quando temos, já quase no final do livro, falando sobre o que foi questionado, as penas e gozos futuros, a questão 1017, que pergunta assim: alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus. O que eles querem dizer com isso? E a resposta obtida foi: se os homens perguntaram aos espíritos qual o céu que eles habitam, é porque já fazem a ideia de vários céus sobrepostos, como os andares de uma casa. Então, os espíritos respondem conforme a linguagem de quem pergunta. Para os espíritos, as palavras quarto e quinto céus correspondem a diferentes graus de purificação e, por consequência, diferentes graus de felicidade. E seria, então, a mesma coisa que perguntar a um espírito se ele está no inferno. Se ele estiver vivendo na infelicidade, ele vai dizer que sim, porque o inferno para ele é sinônimo de sofrimento. Embora saiba perfeitamente que não se trata de uma fornalha, aquilo que alguns dogmas nos mostraram, o céu fogo, o céu luz e o inferno fogo. E aí também os espíritos disseram que se for um pagão, dirá que está no Tártaro. Tártaro, segundo a mitologia grega, era uma prisão infernal das deusas e dos heróis que haviam ofendido a Zeus. Já também na época mais clássica da Grécia, era o lugar da expiação dos incrédulos, depois da morte. Entre os romanos já era o próprio inferno, já vindo da onde se desenhou a crença de que o inferno é o fogo. Mas os graus de felicidade que o Evangelho nos alerta, mostra que são de acordo com o nosso processo evolutivo, porque ele diz, a felicidade não é desse mundo. Jesus nos alertou que aqui é um mundo foi um grande mundo de provas e expiação, e está entrando num processo de transição. Nós sentimos o mundo mudar a cada momento. A cada instante tem informações diferentes. E também buscando um comentário sobre essa questão, pelo espírito Miramês, ele diz que as comunicações dos espíritos sobre o céu e o inferno, como já falamos, levam o cunho das necessidades espirituais de cada criatura, compreendendo que não pode ser dita de sopetão aos que não estão preparados para ouvi-la.
Muitos espíritos, na verdade, diz que moram no primeiro céu, outros no segundo, terceiro, quinto e assim sucessivamente, por falta de linguagem e mesmo de entendimento das criaturas. E Jesus também nos alertou que ele falava que não poderia abrir tudo de uma vez, ele falava o que o povo daquela época foi capaz de compreender. Não adiantava ele falar em internet naquela época, que nós íamos chegar a isso, porque eles não sabiam nem o que era um jornal. Mas hoje a doutrina, ela é capaz de nos oferecer informação de que esses diferentes lugares, que essa diferentes céus que foram comentados pelos espíritos e que foram questionados ainda na época de Kardec, isso é 1700, eles também podem ser aqui dentro de nós. Não só planetas diferentes, mas nós, no processo evolutivo, também temos, de acordo com a nossa perfeição, com a nossa dificuldade, as nossas moradas são aqui, mas também são quando desencarnamos, moradas na órbita terrestre, as cidades espirituais que o Chico nos mostrou através de André Luiz, é um exemplo, o nosso lar. Nosso lar não é o único, é uma das casas, das cidades espirituais. E se nós pensarmos, já na Grécia Antiga, no Olimpo, já tinha a informação da morada dos deuses, havia um espaço onde já se preparava por aquela população, com aquele conhecimento de ter um lugar onde os seres viviam, trabalhavam, sonhavam, conspiravam, eles definiam um lugar ali. Já o Chico, veja, o nosso lar é de 1943. Ele nos mostra uma cidade na esfera superior, mas é superior do planeta Terra, é isso que nós temos que pensar. Não é perdido no universo, está dentro da camada terrena, aonde nós podemos ir a cada desencarne, de acordo com a nossa evolução, e poder voltar até que a gente tenha evolução suficiente para mudar de planeta. E essa cidade, ela está dita no livro Nosso Lar, que ela foi consagrada à educação e ao reajustamento da alma. Ela teria sido ainda fundada no plano superior do orbe terrestre por portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. Inicialmente começou com um trabalho, era um local para trabalho, para realização, e a gente vê nos relatos do livro e também que as imagens do filme são bem claras, mas da mesma forma, hoje nós sabemos que o nosso lar também evoluiu. É uma capital, ela tem várias colônias que ficam vinculados a ela. E a espiritualidade vem nos mostrando que nós temos um processo hierárquico. As colônias espirituais, as cidades espirituais, as comunidades espirituais e os mundos transitórios. E esses espaços são os lugares onde os espíritos vão após a desencarnação. E sabemos, pela diversidade de livros, que nós temos vários tipos de colônias espirituais. Nós temos colônias correcionais, tem espaços específicos de estudo e desenvolvimento,
Tem as socorristas, as doutrinárias, as recepcionistas, científicas, colônias de pesquisa e autoconhecimento, de regeneração, espaços onde os espíritos trabalham, se recuperam, estudam, aprimoram o conhecimento técnico, onde existe o desenvolvimento tecnológico para o futuro. De lá eles mandam mensagens também. Essas mensagens que Chico e outros referenciais médiuns psicografam, trazendo acalento ou instrução para nós, esses espíritos ficam nessas cidades. E essas cidades também são um espaço que são moradas para nós aguardarmos, refletirmos sobre a nossa evolução e nos propormos a retornar. Desde que ficou registrado o nosso lar, nos últimos 50 anos, nós temos notícias das atividades dessas colônias-cidades, de todo o contexto planetário na transição, porque hoje a Terra já galgou esse processo evolutivo, já está realmente na transitoriedade dela. Nós também ficamos sabendo das casas transitórias que se aproximam para acolher, especialmente casas de acolhidas quando ocorre desencarne em massa, para auxiliar na recepção desses grupos. E existem milhares de colônias em torno da Terra, e cada uma em determinada faixa de vibração. Um dos registros que a gente pode localizar é de um mapeamento das colônias que estão sobre o território brasileiro, através dos comunicados, das colônias, Colônia Redenção, que Divaldo fala tanto. O nosso lar é mais próximo do Rio de Janeiro, mais sobre o Rio de Janeiro. Na nossa região aqui de Florianópolis, nós sabemos que temos a cidade de Águias e suas colônias, a Colônia das Flores, que fica entre Santa Catarina e Paraná, Amora sobre o Rio Grande do Sul, Bom Retiro, e esse mapa mostra um sobremapa dessas mensagens trazidas através das psicografias, de que nome tem essas casas que nos acolhem, essas cidades onde tem os hospitais, onde temos oportunidades de aprender, onde temos a oportunidade de refletir, quiçá encontrar os nossos queridos que já estão lá ou que nós nem conhecemos e lá nos aguardam. Então, essas também são as nossas moradas. E aí cabe lembrarmos sobre a erraticidade que Chico nos mostra e também nos alerta que nada nos garante a nossa ida direta para essa cidade. Tudo está intimamente ligada com as nossas escolhas, com as nossas ações. Nós ouvimos muito entre os espíritas, membros das casas, dizendo: eu não vou passar um tempo no umbral, eu vou para cá, não sei se eu vou conseguir ir para lá, para uma cidade. E ainda aqueles que resolvem interromper a caminhada, que vão para o Vale dos Suicidas. Mas nós sabemos que, na melhor das hipóteses, é nós sermos acolhidos pelos nossos irmãos dos hospitais de recuperação, onde nós recebemos o tratamento imediato do processo do desencarne. E esses espíritos que se comunicam com frequência, cada vez mais,
eles vêm nos mostrando que o umbral, que muitas vezes a gente comenta, eu vou passar um tempo no umbral, não é uma parada obrigatória. Não é o bilhete de entrada para as cidades espirituais. E ir para uma cidade espiritual, não basta eu ser espírita. Eu tenho que me transformar. O que os espíritos nos mostram, e nas suas comunicações, nos diversos livros, está muito claro, e às vezes a gente não lê, é que nós que atuamos, que estamos envolvidos com a difusão da doutrina espírita, aqueles que vão buscar ali na doutrina o conforto, o acalento, o passe, nós somos os primeiros internos dessa UTI de recuperação que nos é oportunizada. E falando um pouquinho sobre plano superior, recentemente eu andei lendo esse livro, estou lendo ainda, e achei interessante, trouxe aqui uma fala que esse livro é de Robson Pinheiro, pelo espírito de Ângelo Inácio, e ele diz assim: toda tecnologia conhecida hoje na Terra, ela é pesquisada e desenvolvida primeiramente nos planos extrafísicos. Depois é que algum ser encarnado, ou mesmo quem a desenvolveu do lado de cá, ele está relatando um momento na cidade, e com alguns médiuns desdobrados. Após desencarnar, então, ele diz que quem a desenvolveu lá no plano superior, quando ele reencarna, ele tem a oportunidade de captar os registros que estão na dimensão além física e consegue trazer para os seres da Terra aquilo que nós aqui chamamos de invenção. E esse princípio, segundo esse relato do espírito Ângelo Inácio, ele vale para quase tudo nesse mundo terreno. 90% das chamadas descobertas e invenções de pesquisas realizadas no plano superior, quando pesquisadores, no plano terreno, né, ocorre quando pesquisadores, cientistas e demais estudiosos encarnados são projetados para fora do corpo durante o sono, e eles passam a ter acesso aos registros e pensamentos ligados ao campo da pesquisa no interesse. E por isso que a história nos relata que muito diz, eu acordei, acho que achei a solução, achei o resultado do meu problema. É nesse momento, enquanto nosso corpo descansa, o nosso espírito tem oportunidade de ir para uma outra cidade, uma outra morada, e trazer a informação necessária para o próprio desenvolvimento terreno. Aí, ao mesmo tempo, não podemos deixar de falar sobre o Vale dos Suicidas. É tão grande. E nessa pandemia temos tido tantos irmãos que desistem da caminhada. E quem teve a oportunidade de ler o livro da Dona Ivone Pereira, ela relata em Memórias do Suicida o quão doloroso, o quão pesaroso é para aquele irmão que perde as forças de viver seus problemas terrenos, o seu processo evolutivo, e resolve interromper. E nós não podemos nos furtar dessa realidade que não está nos nossos olhos, porque o Vale dos Suicidas, inúmeros registros nos mostram que é ali que vão os irmãos após o desencarne, quando atentam contra a vida direta ou indiretamente. Isso está no livro, no filme Nosso Lar, mostra bem o desenho e o tempo que
André Luiz ficou como suicida no vale. E esse vale do suicida, nos relatos, mostram que é um lugar escuro, frio, cheiro de fel, gritos. Mas ele foi criado por Deus, pela nossa energia suprema, porque é uma oportunidade diante da dor, nós nos resignarmos. É uma oportunidade de aprendizado, porque nós não tivemos quem escolhe a interrupção do processo encarnatório, não deu conta de evoluir aqui, não acaba com... Não é pura e simplesmente o ato de tirar a própria vida que vai acabar com o problema. Lá o problema vai se ampliar. E, mais uma vez, relatos dos espíritos e relatos contidos em livro mostram que aquele que pratica o suicídio, ele fica repetidamente por um longo tempo vivendo a dor daquela saída equivocada. Mas e por que falar de vale aqui quando falamos de morada? O André Trigueiro tem um livro que diz que, quando ele fala em viver é a melhor opção como prevenção do suicídio, que ele acha que a gente não deve perder a oportunidade de falar sobre o suicídio, porque ele pode salvar vidas, porque o caminho percorrido pela mente do suicida até tomar a decisão, ele é bastante misterioso e nós acabamos não falando sobre isso. É muito mistificada. E há uma interpretação preocupante, porque cada vez que se fala como foi, se relata um fato, uma forma de rompimento da vida, inúmeros outros acontecem usando a mesma técnica. Então, é necessário aproveitarmos as oportunidades, abordar sobre isso, de que entre as muitas moradas, as moradas mais equivocadas são aquelas que vamos migrar quando nós não damos conta do processo terreno. Mesmo com todo o tabu que tem em volta da questão do suicídio, hoje os registros da Organização Mundial da Saúde que aponta que o número de suicídio é maior que o de homicídio, faz com que nós precisamos ter um pouquinho de atenção. Precisamos tentar pôr ao lado do nosso irmão que não está conseguindo dar conta das dores, das tristezas desse processo evolutivo, que ele precisa viver isso para encontrar a verdadeira felicidade quando voltar à morada. E sobre isso, já encaminhando para o final, eu trago aqui um relato para compartilhar com vocês. Hoje não é música. Hoje é um relato que eu tenho de um suicida numa comunicação, numa psicografia. E ele diz assim: sou manauara, minha vida era muito pesada e a minha esposa me traiu. Quando fui tirar satisfação com o pai da criança que ela carregava, fiquei sabendo que a relação deles durava já 5 anos. Me encolerizei e, estando na construção da ponte de Ponta Negra, subi nas estruturas dos andaimes e me joguei em desespero. Senti um frio que percorreu todo o meu corpo, uma dor que atingia todos os membros. De repente, tudo sumiu, como se estivesse dormindo em um sono profundo. Acordei em um lugar escuro e frio. Saía sangue de todo o meu corpo, ouvidos, olhos, boca. Sentia-me como se tivesse sido pisoteado. Fiquei confuso, não sabia onde estava. Via outras pessoas em situações semelhantes, rastejando, alguns com uma espécie de punhal se ferindo.
No lugar haviam pedras, lama, eu sentia sede e fome. Os outros não falavam comigo, só gritavam e nada se entendia. Com o passar do tempo, eu também passei a gritar minhas dores, remoía a cena da minha mulher gritando que aquele filho não era meu. As dores aumentavam, adormecia e acordava no mesmo desespero. Não sabia o que era aquilo, não parava para pensar. Até que, certo momento, passei a recordar tudo que aprendi em minha religião e me vi dando risadas da minha situação de que acreditava que iria para o céu. Comecei a achar que estava no inferno. Saí de onde eu me encontrava e comecei a caminhar. Depois de caminhar por muito tempo, eu enxerguei ao longe uma luz muito forte que chegava a doer aos olhos. Foi quando comecei a gritar e pedir por socorro, correndo em direção daquela luz. Quando cheguei e vi que a luz se distanciava, haviam 6 homens vestidos de branco e carregavam uma mulher que também vivia ali onde eu estava. Me desesperei, deitei no chão gelado com minhas dores, as minhas lágrimas e passei a gritar dizendo: Deus, tu existe? Sempre acreditei que existia um céu, um lugar melhor, nunca acreditei que pudesse existir uma vida depois da morte. Mas se tu existe, em nome de Jesus que eu clamo teu Espírito para me salvar. Comecei a aumentar a minha voz. Vem, Espírito Santo, em meu auxílio, me tira desse inferno, me leva para o céu. Que caia por terra todas as minhas dores, afasta de mim esse cálice, em nome do Senhor Jesus. Orei por muito tempo do jeito que eu havia aprendido na minha igreja. A fome e a sede aumentavam, as dores pulsavam e eu continuava orando até que desmaiei. Não sei por quanto tempo durou aquele desmaio. Acordei com algumas vozes ao meu redor. Eram eles, os homens de branco. A luz era tão forte que mal podia enxergar os seus rostos. Eles me colocaram preso em cima de uma cadeira grande e falaram: durma, irmão, você vai acordar melhor. A sua fé lhe salvou. Depois de muito tempo, eu consegui dormir tranquilo. Acordei em um local bonito, iluminado, me sentindo bem, mesmo tendo ainda algumas dores. Foi nesse momento que eu percebi que meus vizinhos João e Denise estavam certos ao afirmar que havia vida após morte. Eu os desprezava. Isso dói tanto. Os dias começaram a ser mais leves, recebi tratamento e me livrei das dores. Hoje, faço ainda tratamento com psicoterapeuta, do qual não estou autorizado a revelar o nome. Eu estudo e aprendo a cada dia sobre a eternidade. Tenho como projeto trabalhar no acolhimento de suicidas. Sei que a minha história pode ser indiferente para muitos, mas deixo aqui um recado para todos que terão acesso a essa carta. Valorizem a vida, por mais difícil que ela seja, independente da situação que interprete ser ruim. Viva cada dia, evolua. A oportunidade do aprendizado é muito valiosa, porque não existe dor maior do que abreviar uma vida. Ela não acaba aqui, e os problemas continuam a lhe perseguir. Obrigada pela oportunidade. Espero que o meu relato tenha sido útil para adentrar a mente e o coração de vocês. Muita paz, luz, compaixão, perdão e amor. Lucas Monteiro da Rosa. Essa carta foi psicografada pelo médium Bernard Jonas em 5 de maio de 2017, quando fazíamos o primeiro estudo sobre o suicídio. Então, agradecendo mais uma vez a equipe do Rio, acredito e desejo que a vida seja sempre a oportunidade de nosso aprendizado e desenvolvimento, e que a paz do Senhor esteja em cada um de nós, a caminho de uma nova era. Boa noite e muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Sussuana. Ótima palestra. Abordasse um tema extremamente interessante que tem um tabu
muito grande, né? Porque ninguém gosta de falar disso, as pessoas evitam, as famílias evitam, mas eu acho que isso ocorre no dia a dia de muita gente, e muitas famílias sofrem muito, realmente muito, justamente devido ao tabu, né? Devido a não querer conversar sobre o assunto, né? Porque a pessoa que chega a este ponto, ela já vem de um longo tempo doente, ela já vem apresentando sintomas, né? Salvo, logicamente, casos como esse que foi relato, que foi psicografado, foi no momento de cólera, alguma coisa impensada, foi uma coisa, entende? Foi um ímpeto mesmo que levou a isso. Mas na sua grande maioria, o suicida mesmo, ele vem de um longo período já doente, né, que vem se agravando, até que culmina no fato. E também o suicida involuntário, aquele suicida que tá lá curtindo a vida, doidado, mas chega do outro lado e tem uma infeliz surpresa, né? Mas isso é o livre-arbítrio de cada um, né? Não compete a nós, a julgar, ou enfim, compete a nós alertarmos. Agora, cada um tem a sua escolha, cada um tem seu livre-arbítrio, né? Acreditar que essa verdade que a gente procura difundir está aí disponível e que nós não somos essa matéria que fazemos e acontecemos aqui encarnado, né? Que tudo a gente dá um jeito do nosso jeito, ela não é bem assim. É verdade, né? A gente dá jeito para tudo, né? A gente sempre dá jeito para tudo, e sempre acaba rindo depois, né? Mas muitas vezes não é bem assim, né? Como eu sempre tenho um textinho e invariavelmente algumas acaba casando com algumas coisas, eu tenho um textinho curtinho aqui que eu queria ler, que ele já estava separado aqui, né? E como dependendo do nosso estado de espírito no dia a dia, cada dia nós temos uma morada na casa do Pai, né? Não precisamos ir muito longe, as moradas estão dentro de nós, né? Então, o texto ele diz assim, ó: não sei se estou perto ou longe demais, se peguei o rumo certo ou errado. Sei apenas que sigo em frente, vivendo dias iguais de forma diferente. Já não caminho mais sozinho. Levo comigo cada recordação, cada vivência, cada lição. E mesmo que tudo não ande da forma que eu gostaria, saber que já não sou mais o mesmo de ontem me faz perceber que tudo valeu a pena. Ou seja, eu gosto muito de citar coisas pessoais, né? Se eu for analisar há 30 anos atrás, era uma coisa. Comparando a minha vida, né? A minha vida. Não posso fazer comparação com a de ninguém, mas a minha. Se eu comparar a minha vida de 30, 40 anos atrás, hoje eu tenho 60. Mas de quando eu tinha 20, de quando eu tinha 18, comecei no espiritismo com 21. Sabe, é muito diferente hoje. É completamente diferente. Então, quer dizer, eu acho que a nossa vida é uma eterna evolução. Cabe a nós evoluirmos, pois através do nosso exemplo, a gente traz muitos junto, né? Então, quer dizer, através das nossas ações, do nosso exemplo, das nossas palavras, muitas vezes a gente não precisa falar nada, mas o exemplo de fazer, de perseverar nas coisas que a gente acredita no que é certo e no que é errado, as pessoas acabam vendo, pô, dá certo para ele, pô, tem que dar certo para mim também,
né? Então, quer dizer, eu acho que essas questões são extremamente interessantes, a gente sempre tem que falar mesmo, temos que dar exemplo, acima de tudo, que a gente não pode pregar uma coisa e fazer outra. Essa é a grande dificuldade, falar é fácil, né? A gente fazer abordagem, a gente repetir algumas situações, daqui para cá é fácil. Agora, viver aquilo que a gente acredita é o grande desafio. É verdade. Até porque a gente sabe que a conta vai chegar uma hora, tem um dia que a conta chega, né? Com juros. com juros, com certeza. Susana, mais uma vez, muito obrigado, tá? Gratidão. Te agradecemos profundamente, é sempre um prazer te ter aqui como palestrante, tá bom? Agradecemos, enfim, a todos vocês que participaram da nossa reunião, que a paz, o amor e a força de nosso Mestre Maior esteja sempre com vocês, com suas famílias, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. E para encerrar, eu vou pedir que os nossos anjos guardiões, que as equipes espirituais que trabalham junto conosco, possam usar essa energia, possam utilizar essa energia toda que flui de todo esse ambiente amoroso, para que, energeticamente, todos os nossos antepassados, geralmente nos lembramos dos nossos antepassados quando? Finados. Mas não, eu acho que a gente deve sempre se lembrar dos nossos antepassados quando temos vontade. Lembramos dos antepassados, a gente faz uma oração, joga uma energia, sabe? Isso é extremamente importante, que estejam eles onde eles estiverem, eles vão receber esse sentimento de amor, de paz, de gratidão que temos por eles, independente onde eles estiverem. Então, que as falanges de espíritos superiores possam encaminhar essa energia a todos os nossos antepassados, para que eles sejam iluminados e abençoados. Isso eu peço como forma de gratidão, porque temos certeza, eu tenho certeza, que tudo o que eles fizeram, em todos os momentos de suas vidas, foi o melhor que eles puderam fazer naquela ocasião. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe e ilumine a cada um de nós. Uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.